Oi, pessoal! Meu nome é Poliana, sou estudante de letras da UFMG, sou professora de português e quem me incentivou a estar aqui foi o produtor de conteúdo do YouTube, o nome do canal dele é Henri Bugalho, e eu assisti a um vídeo dele que me chamou um pouco de atenção pelo fato de que ele disse que as pessoas, os intelectuais, modéstia à parte, deveriam ocupar também o espaço do YouTube, porque afinal de contas, infelizmente o YouTube e as redes sociais em geral estão sendo um pouco desmoralizadas por falsos intelectuais, por pessoas que propagam inverdades, desinformação e mentiras. E como ele disse, a comunidade universitária, os universitários, os estudantes deveriam ocupar mais esse espaço, e pelo fato de não terem ocupado anteriormente, Olavo de Carvalho e outras pessoas acabaram ganhando força com a pseudociência e etc. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Eu queria, na realidade, fazer um comentar o discurso, o pronunciamento da deputada Joyce Hasselmann. Ela é deputada federal, ela fez um pronunciamento falando sobre educação, falando sobre despesas em relação à educação e também sobre os professores. E eu, como professora de português, apesar de eu ainda não ter me formado, eu já sou professora, eu atuo na área e eu gostaria de falar sobre algumas coisas, sobre alguns pontos do pronunciamento dela que eu acho, sim, de extrema importância a gente esclarecer as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre educação, sobre pessoas que não trabalham com a educação, etc. Então essa é a relevância de nós estarmos aqui falando sobre isso, ao invés de espalhar a desinformação. A deputada foi jornalista, é jornalista, não sei, e ela foi eleita pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro. E então nós vamos falar aqui sobre um dos pronunciamentos dela recentes. Eu não sei qual é a data exata desse pronunciamento, mas vou deixar aqui o link na descrição sobre esse pronunciamento completo para vocês poderem conferir. E apesar de eu vou falar aqui algumas coisas que ela falou no pronunciamento para a gente poder discutir em cima daquilo que ela disse. Nesse primeiro momento eu gostaria de ler aqui com vocês, ipsis literis, o pronunciamento de Joyce Hasselmann sobre professores, sobre educação. Foi esse o assunto do pronunciamento dela. Então, vou falar aqui para vocês. Eu quero dizer aos senhores, sem medo de errar, de que não falta um único centavo para a educação nesse Brasil. O Brasil gasta R$1 bilhão por dia, em média, em educação e para formar muitas vezes analfabetos funcionais, para formar ou desformar as nossas crianças. E aí a criança diz: eu não entendo nada, então eu vou embora, já que ela não sabe português, e se não sabe português, não entende o enunciado da matemática. Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem à mente: uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o que colocar mais água na mangueira? Adianta o que colocar mais dinheiro na educação? Nada. E sabe por quê a nossa educação é tão ruim? Sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje não sabem ensinar. Porque não foram ensinados a ensinar. Eles passaram por um processo ideológico e repetem aquilo que aprenderam. Portanto, não ensinam. Nós temos que reformar a educação? Sim, nós temos. Precisa de dinheiro? Não, nenhum centavo. Precisa aplicar esse quase R$1 bilhão por dia? Ela diz, a deputada diz, que por dia gasta-se no Brasil R$1 bilhão. Voltando ao discurso dela.
precisa aplicar esse quase R$ 1 bilhão por dia, muito bem aplicado em educação, ensinar o básico. Eu estive com o ministro Ricardo Valles, eu não entendi muito bem, porque eu fiz a transcrição do áudio. Bom, voltando ao discurso dela, eu tive com o ministro Ricardo Vélez, tive com ele na semana passada. Inclusive, me comprometi a encampar com ele esse projeto da nova educação moral e cívica no país. Para que nós possamos respeitar os nossos símbolos, cantar o hino, entender quais são os símbolos da nossa bandeira. E ele ficou feliz da vida, o ministro. E eu falei, ministro, quero um prazo, conseguimos fazer isso em 20 dias? E aí o ministro disse, calma, Joyce, você é muito acelerada. Vamos colocar aí uns 2 meses para passar pelas equipes técnicas. Nós precisamos dar um ensino fundamental de qualidade para as nossas crianças. Óbvio. Voltando aqui. Para que elas cheguem ao ensino médio e entendam o que devem aprender. Um pouco estranho, mas tudo bem. Nós precisamos investir. E esse é o compromisso do ministro, investir no ensino técnico para adolescentes, para que eles tenham uma possibilidade de gerar renda, de gerar o seu próprio sustento. Para onde vai o menino que saiu da escola, a menina que abandonou a escola? Para onde que vai? Segundo a deputada, eles são alvos fáceis para o tráfico. Porque é um menino que não sabe ler, não sabe escrever. E esses jovens são entregues ao tráfico de droga e outros tipos de crime, porque eles tiveram negligência em relação à sua educação. O que divide o Brasil da Somália, do que pode ser a Suécia, é a educação. A gente vai continuar condenando os nossos jovens à morte intelectual, financeira, até quando? A nossa responsabilidade com o país, com os nossos jovens, com o nosso processo de educação, que vai resgatar a dignidade desse país, é gigantesca. E esse compromisso do qual farei parte, o ministro também e o governo também. A primeira vez que eu li isso aqui, eu percebi uma série de contradições, muitas contradições, e agora que eu li pela terceira vez, eu vi ainda mais contradições. Mas vamos seguir o roteiro do que eu preparei para a gente falar sobre o que aconteceu aqui. Vamos agora aos comentários sobre o pronunciamento. O primeiro comentário, na realidade, é em relação ao orçamento da educação. Segundo a deputada, o Brasil gasta por dia 1 bilhão com educação. Por dia, segundo a deputada. Certo? Se você entrar no portal da transparência do site do governo, é possível saber qual é o orçamento de educação para o ano e quanto realmente foi gasto. Então, isso é muito fácil de fazer. Eu vou colocar aqui o link do site do Portal da Transparência para que você possa conferir esses dados. Então, vamos lá. Segundo a deputada, o Brasil gasta 1 bilhão com educação por dia. Vamos ver se é verdade. Vamos lá. Link na descrição do Portal da Transparência. No ano de 2018, no ano passado, o total de despesas para a educação foi de 95,59 bilhões. Isso para o ano de 2018 todo. O que isso significa? Significa 0,27 bilhões por dia, se você fizer a conta. Então, isso que a deputada diz é uma mentira. Isso que ela disse
é uma mentira em relação ao orçamento, em relação aos gastos de educação no país. Só que tem uma coisa. Honestamente, deputada, eu não espero de ti compromisso com a verdade. Haja vista que você plagiou reportagens de vários jornalistas e depois as publicou como se fossem suas. É isso mesmo. O que aconteceu foi o seguinte: tem o link dessa matéria aqui embaixo na descrição. O que aconteceu foi o seguinte: o Sindicato dos Jornalistas do Paraná decidiu impedir definitivamente o ingresso de Joyce Hasselmann no quadro da entidade após a comprovação de plágio. O sindicato aceitou a decisão do Conselho de Ética do Paraná e ela não poderá utilizar serviços e benefícios concedidos a outros profissionais da área, tá? Eu tenho o link dessa matéria na descrição. Tem o link dessa matéria na descrição e ficou comprovado, segundo a matéria, que a jornalista plagiou 65 reportagens escritas por 42 pessoas diferentes somente entre os dias 24 de junho e 17 de julho. Então, não é uma pessoa de quem eu espero compromisso com dados verdadeiros, com dados reais. Eu não sei se vocês repararam que durante o pronunciamento ela quer a volta da educação moral e cívica, sendo que ela é uma pessoa desprovida de certos princípios morais a ponto de ter plagiado trabalhos de colegas jornalistas dela, né? Mas vamos passar para a próxima. Outro momento em que ela diz que quer que haja investimentos, ao mesmo tempo não precisa mais de nenhum centavo para a educação. E aí ela diz que é porque o professor ensina mal, e aí o jovem vai para o tráfico. Mas ele vai para o tráfico porque esse jovem teve negligência à escola. É uma confusão de ideias. Para mim, nem ela sabe o que ela está falando, o que ela está pensando. Então, vamos para o próximo aqui. Durante a fala, durante o pronunciamento, ela diz assim: a nossa educação é tão ruim pelo fato de os nossos professores não saberem ensinar. Ipsis literis. Eu tenho vontade de perguntar a ela se ela acredita do fundo do coração dela que a culpa da educação do país, a educação pública do país, ser de baixa qualidade nos ensinos fundamentais e médios, se a culpa é realmente do professor. Eu tenho vontade de perguntar isso olho no olho. Tá? Agora vamos ver aqui. Mãe de estudante agride professora dentro de escola em Ipatinga. Agressora foi atrás da educadora após o filho dela ter se machucado levemente durante uma atividade física. Aqui em Minas Gerais, em Ipatinga, tem o link dessa matéria, tá na descrição. Esse caso agora ficou famoso. Professora é agredida por aluno de 15 anos em Santa Catarina. Ao relatar
mau comportamento do estudante à direção? Márcia Frige, ou Frigg, de 52 anos, levou socos. Desabafo foi feito no Facebook, onde ela colocou 14 fotos mostrando as agressões, tá? O link tá na descrição para quem quiser ver. É óbvio que eu não vou colocar foto de violência aqui no YouTube, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quem quiser clicar no link da reportagem, está aqui embaixo, mas eu já vou avisando que as imagens são um pouco pesadas. Então, já fiquem sabendo. Ela colocou 14 fotos mostrando as agressões. Mostrando o rosto muito machucado mesmo. Essa reportagem, essa matéria do estado de Minas, tá? Daqui de Minas Gerais também. Link aqui na descrição. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem, matérias jornalísticas, dados no portal, enfim. O que aconteceu foi o seguinte em relação ao caso dessa professora. Ele estava com o livro sobre as pernas, disse a professora. E eu pedi, coloque seu livro sobre a mesa, por favor. E o aluno respondeu, eu coloco o livro aonde eu bem quiser. E a professora disse, as coisas não são assim. E o aluno respondeu, vai se fuder. E daí a professora disse, retire-se, por favor. Sai da sala. A professora relembrou o diálogo. E depois o aluno encheu a professora de soco. Deputada, você realmente acredita que a culpa de educação estar assim no nosso país é porque nós, professores, não sabemos ensinar? Do fundo do seu coração? Não sei se é mau caratismo, não sei se é alienação, não duvido que seja alienação, mas não vale a pena perdermos tempo criando conjecturas sobre o que se passa na mente de uma figura triste, lamentável e melancólica como essa deputada, como disse o jornalista Reinaldo Azevedo. Eu vou colocar aqui no link na descrição um vídeo, tá? De duas crianças brigando em sala de aula na frente, próximo às primeiras carteiras. E a professora dando aula, como se nada tivesse acontecendo, e os meninos assistindo a aula como se nada tivesse acontecendo. A conclusão que eu tirei foi a seguinte, isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia, deputada. Talvez isso não faça parte da sua realidade, mas as condições em escolas públicas são terríveis. Alunos levando droga para a sala de aula, arrumando confusão em sala de aula, colocando a sala numa completa desordem. As salas não têm ar-condicionado, os meninos morrem de calor. Morrem de calor. Eu acho que a realidade de uma escola pública, para você estar dizendo o que você disse, você não conhece, você não faz ideia. Você não faz ideia. Você nunca pisou numa sala de aula. Você nunca deu uma aula para criança na sua vida de ensino fundamental, ensino médio, corrigindo prova, estando com ele todos os dias. Você nunca pisou numa faculdade de educação. Você não sabe. Você não sabe de nada. Então vamos continuar aqui. Além disso, ainda falando sobre a culpa da educação no país ser nossa, de não saber ensinar. Coloquei aqui. Antes, se eu não me engano, foi antes de você fazer o seu pronunciamento, a deputada Tabata Amaral fez um pronunciamento, onde ela deu o seu testemunho de que professores pagaram pelo almoço dela, porque ela veio de origem muito humilde e você sabe disso, deputada. Professores pagaram pelo almoço dela. A culpa é nossa? A culpa é nossa?
desvio de dinheiro de merenda. Geraldo Alckmin, tenho certeza que você já ouviu falar. Desvio de dinheiro de merenda. Eu não sei se você conhece a realidade das crianças da periferia, mas muitas delas vão à escola porque lá tem o que comer. Muitas delas vão à escola porque a necessidade de carência de algumas crianças é tão grande que a única refeição que elas fazem é na escola. Se você sabia disso, a culpa é nossa? Vamos continuar falando de dinheiro aqui um pouquinho? Entrei aqui no site do MEC, oficial do governo. Piso salarial do magistério é reajustado a partir de janeiro, 1º de janeiro de agora, de 2019. O piso salarial do magistério será reajustado para R$ 2.557,74. Deputada, para onde vai parar esses 1 bilhão por dia aí que você está falando? No bolso do professor aqui não vai. Para onde é que vai parar? Para onde é que vai parar? Se não tem merenda? Se não tem salário para o professor? Se não tem ar-condicionado na sala? Para onde é que vai parar? Vamos continuar. Mais um do escândalo da merenda. Isso aconteceu na cidade de Campo Grande. Falta merenda e 1.200 alunos comem só pão puro em escola municipal. O link está na descrição. Saiu em veículo de notícia próprio de Campo Grande. A culpa é nossa? É do professor que não sabe ensinar? Eu desafio a senhora a olhar nos olhos de um professor de rede pública que ganha esse salário que eu falei para você agora. Falar que a culpa da educação do país sabe do jeito que tá é porque ele não sabe ensinar. Eu quero ver a senhora fazer isso. Vamos aqui. E aí, ainda no seu pronunciamento, você diz assim: os professores não foram ensinados a ensinar. Eles representam um processo ideológico daquilo que aprenderam e repetem aquilo. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: qual processo ideológico? Que processo ideológico é esse? Você sabe o que é ideologia? Você sabe qual é o significado da palavra ideologia, deputada? Agora eu vou apresentar aqui para você, já que você disse que nós professores não fomos ensinados a ensinar, eu vou mostrar aqui para você, no site da FAI, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou postar o link aqui embaixo na descrição. Na Faculdade de Educação, nós temos uma matéria que se chama Didática de Licenciatura. E nessa matéria nós aprendemos justamente a apresentar uma boa didática para que o aluno tenha uma boa compreensão, e nós estudamos para isso. Nós fazemos trabalhos para isso. Nós gastamos o nosso dinheiro para isso, para irmos a várias escolas diferentes para a gente conseguir produzir um bom trabalho. Então, como é que você diz isso? Porque você não conhece. Você já foi a alguma faculdade de educação? Além disso, nós também não temos só disciplinas teóricas na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a que eu conheço. Nós temos também disciplinas práticas, onde nós aplicamos aquilo que nós aprendemos em didática de licenciatura.
onde nós fazemos estágios em escolas, acompanhamos trabalhos de professores em escolas carentes, principalmente, em escolas públicas. A maioria dos estágios feitos nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Minas Gerais são em escolas públicas. Realidade que a deputada não conhece. Outra coisa, eu gostaria de saber qual é o processo ideológico que você diz que nós temos, que nós passamos, pelo qual nós passamos. Que processo ideológico é esse? Você por acaso já leu alguma coisa da bibliografia de alguma matéria do curso? Você já por acaso teve contato com isso? Acho que não, né? Eu acho que você estava ocupada plagiando os textos dos seus colegas jornalistas. Vou deixar o link aqui na descrição para você, deputada, conseguir aprender quais são as nossas matérias, qual é a nossa carga horária de disciplinas em que nos ensinam a ensinar. Vamos lá? Você apresentou uma proposta no seu pronunciamento. Após ter feito tantas críticas, era necessária uma proposta, né? Então vamos ver a proposta apresentada pela senhora deputada. Você disse assim: precisa de mais dinheiro? Não, nenhum centavo. Falando sobre a educação. Precisa aplicar esse quase R$1 bilhão por dia, que eu já disse aqui que é mentira? Que isso não é verdade? Precisa aplicar isso muito bem e no ensino básico. E aí você diz: eu tive com o ministro Ricardo Vélez, tive com ele na semana passada. Inclusive, me comprometi em acampar com ele esse projeto da nova educação moral e cívica no país, para que nós possamos respeitar os nossos símbolos, cantar o nosso hino, entender o nosso hino, entender quais são os símbolos da nossa bandeira. E ele ficou feliz da vida. Você apontou diversos problemas de analfabetismo funcional durante o seu discurso, e é essa a proposta que você apresenta, em entender o hino nacional. Caso você não saiba, o hino nacional possui uma complexidade sintática muito grande. Para que haja uma boa compreensão do hino nacional, são necessários anos de estudo em língua portuguesa. Existem processos sintáticos de síntese, hipérbatos, metáforas, que exigem um estudo mais aprofundado de poesia, que exigem um estudo mais aprofundado de figuras de linguagens. Nós temos que resolver o problema do analfabetismo funcional. Entender o hino nacional é legal? Super legal. É super legal, eu sou super a favor. Só que você fala de um problema do analfabetismo funcional, não apresenta proposta para resolvê-lo. Saber quais são os símbolos da bandeira, é claro que é interessante. Porém, isso não resolve os problemas que você mesmo apontou. E a sua proposta real de melhoria desse analfabetismo funcional que você apontou mais de uma vez durante o seu discurso é zero. Para isso, você não apresenta proposta. Você apresenta a proposta de educação moral e cívica e de bandeira do Brasil e hino nacional. Agora, para o problema que você apresentou, nenhuma proposta. E aí, falando sobre o presidente da República, que é do seu partido, no site do Flávio Bolsonaro, gente, é possível encontrar o plano oficial de governo do Jair Bolsonaro. Inclusive, eles chamam de Plano Fênix em cima. E aí eles falam algumas coisas sobre educação nesse plano de governo. É um plano bem complexo, é feito em slides, se eu não me engano tem 81 slides.
o plano de governo apresentado no site do Flávio Bolsonaro, link aqui na descrição. Então vamos lá. No slide 41 do plano de governo de Jair Bolsonaro está escrito assim: conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Qual conteúdo e qual método de ensino precisam ser mudados? E aí depois ele diz: mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sem sexualização precoce. Mais matemática, ciências e português. É porque o senhor não gosta muito de história, geografia, sociologia e filosofia? Não entendi. Seu plano não é detalhado, você não escreveu absolutamente nada. Você diz que o método precisa ser mudado, você não diz qual é o método que precisa ser mudado? Qual o conteúdo que precisa ser mudado? Não tem nada aqui. Se você parar para analisar, se você for um educador, se você for um pedagogo, você pode perceber claramente que aqui não tem nada. Sem doutrinação e sexualização precoce. O que significa doutrinar? O que é doutrinar? O que passa perto também do significado daquilo que é ideologia. O que é doutrinar? E aí nós vamos aqui no slide 46. E aí está escrito assim, no plano de governo: um dos maiores males atuais é a forte doutrinação. Mais uma vez, o problema é com o professor que está doutrinando os alunos, né? O problema é com a gente. O problema da educação do país é a gente. Eu tenho vontade de fazer a mesma pergunta que eu gostaria de ter feito à deputada, fazer para o presidente: o senhor realmente acredita que o problema da educação é todo nosso? Eu queria contar uma pequena historinha sobre essa questão de ideologia. Eu estava conversando um dia no grupo da família e eu disse que eu era favorável ao sistema de cotas nas universidades, né? Eu estava dando a minha argumentação, estava explicando por que eu sou favorável a esse sistema. E não demorou muito e apareceu um primo dizendo: você está dizendo isso porque você foi doutrinada. Quer dizer que eu não tenho pensamento próprio. Eu preciso de alguém para me doutrinar, para eu pensar. É a primeira coisa que ele diz, né? E aí ele me deu uma série de argumentos. Ele apresentou uma série de argumentos dizendo que o sistema de cotas não era bom, que ele era ruim. E aí eu fingi que dei o braço a torcer e disse assim: você me convenceu. Ele: pois é. Falei: você me doutrinou. E aí ele disse assim: não, isso não é doutrinação, é a realidade. Doutrinação é só do outro lado. Do lado deles, não. Doutrinação é só do outro lado. É por isso que eu falo, gostaria muito de saber qual que é o sentido de doutrinação e de ideologia que perpassa pela mente dessas pessoas. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que nunca entraram numa sala de aula para trabalhar e que não fazem a menor ideia do que é educação e estão aí, decidindo o futuro da educação no país, de uma coisa que eles não sabem, não fazem a menor ideia. O que nós vemos aqui são crianças, alunos tratando o professor igual lixo, pais de alunos tratando o professor igual lixo. E isso tem até no plano de governo do Bolsonaro, um parágrafo sobre isso. Famílias tratando o professor igual a lixo e o governo e a sua trupe, Joyce e essa turma de Bolsonaro, tratando o professor igual lixo, apontando pra gente uma grande parcela da culpa de a educação do país ser terrível. Diante de tudo isso, é uma afronta à minha profissão, é uma afronta a meus colegas de profissão, é uma afronta a meus alunos, é uma afronta a todos aqueles que acreditam em mim, no meu trabalho.
É um absurdo. É triste. É muito triste. Quando eu era criança, eu acreditava que políticos eram aquelas pessoas que estudaram muito, sabiam de muita coisa, tinham muitos dados sobre as coisas. Mas não. É um completo despreparo, é uma completa alienação. A pessoa não consegue articular um raciocínio, ela se contradiz 1000 vezes no próprio discurso, ao falar de uma coisa que ela sequer compreende. E aí, ao final, chegando aqui ao nosso último passo, ao final do discurso, a deputada menciona uma morte intelectual. Ela menciona essa expressão morte intelectual. Morte intelectual, para mim, é você hoje ocupar esse cargo de deputada e estar tratando deste assunto de educação que você não conhece. Você é completamente ignorante no que se refere ao assunto de educação. E a ignorância impera aqui no YouTube. Conseguiu ganhar muita força, muitos seguidores em redes sociais e conseguiu dar palanque ideológico, conseguiu dar respaldo ideológico para isso que a gente consegue ver hoje no Congresso Nacional. Isso é morte intelectual. Morte intelectual não é de gente pobre que estudou em escola pública e largou, não. Morte intelectual também faz parte da elite, dos movimentos de elite. Morte intelectual não é só de gente pobre, Joyce. Morte intelectual perpassa por todas as camadas da sociedade e, na minha opinião, principalmente a da classe média brasileira. Por várias razões sociológicas e históricas que eu não vou mencionar aqui, porque senão eu vou ficar fazendo vídeo até amanhã. E esse fenômeno da morte intelectual é que elegeu você e o seu presidente.